Então, a partir de agora está gravando. Deixa eu só ver aqui nessa lista quais foram. Todos os livros de arranjo, não tem nada de permutação. Tá. Isso, o exercício 5 da lista, tá? Ele tem umas sacadinhas aí. Aí eu vou resolver o exercício 6 e o exercício 6 ele dá uma ideia de como resolver o exercício 5. Aí eu queria que vocês resolvessem o exercício 5, né? Para eu ver, né? Porque o que acontece, né? Os exercícios de arranjo, permutação, combinação, eles partem do princípio de você entender o comportamento do que está sendo pedido. Tá? Essa é a ideia do exercício. Vou confessar que era na minha graduação, né? Essa matéria era a matéria que eu menos gostava, né? Porque eu achava ela muito técnica, né? Tipo, era muita conta, é só fazer conta, né? E tinha que ter muita sacadinha, sabe? Os exercícios exigem isso, você ter a sacada de como resolver. Então era uma matéria que eu não gostava. E eu também tive conflito com o professor que dava, né? O professor que dava essa disciplina, ele dava outras duas disciplinas, né? No mesmo período, porque estava com falta de professor. Em outra disciplina eu tive problema com ele, dele dizer uma coisa e fazer outra. Aí acabou que eu desisti dessa disciplina e fiz no outro semestre de novo. Foi a única disciplina que eu reprovei na graduação, né? Foi essa daí. Por não ter nenhum tipo de afinidade. Mas eu gostaria que vocês tentassem resolver o exercício 5 durante a semana e na próxima tutoria, e até a próxima tutoria, vocês enviassem para mim, para eu corrigir e a gente discutir ele, tá? Porque é um exercício interessante, é um exercício que eu colocaria talvez numa possível prova, tá? Mas na hora que eu resolver o exercício 6, ele vai dar mais ou menos uma ideia de onde começar, né? Pelo menos um norte de como começar o exercício 5, tá? Vamos lá, além da Marina, Nivaldo e Anderson, vocês resolveram algum exercício inicial aí? 1, 2, 3 e 4? Chegaram a resolver? Eu resolvi, professor, até o 4, cheguei no 5 e eu empaquei. Tá. Eu não, até não tentei também, porque daí fui fazer outras coisas. Que tinha uma tarefa hoje de psicologia e educação para entregar, fui fazer ela. Daí, Entendi. então, Ah, mas mas eu cheguei a resolvendo fazer pelo menos 4. os 4 primeiros já tá bom, Isso, foi o que eu né? fiz. Então vamos lá, o primeiro exercício ele diz o seguinte, né? Quantas palavras contendo 3 letras diferentes podem ser formadas, né, com um alfabeto de 26 letras, né? Então, quando ele fala que eu quero formar palavras de 3 letras diferentes, né, isso quer dizer que a ordem das palavras, a ordem das letras, ela interfere, né, na formação. O fato de ser diferente, né, indica que é um arranjo. Futuramente vocês vão aprender o que é combinação, né, que na verdade é o, como chama? A combinação nada mais é que o coeficiente lá do binômio de Newton, né? É a mesma fórmula, é a fórmula da combinação. A combinação, a ordem não importa. E já o arranjo importa a ordem, né?
Então, nesse caso aí, como eu quero formar palavras de 3 letras, sendo elas diferentes, né? A gente sabe que para a formação de palavras, a posição da letra, ela muda a palavra, né? Mesmo que a palavra não faça sentido, ok? Então, isso é um arranjo. Então, vai ser um arranjo, né, de 26 letras tomadas 3 a 3, ok? Então, isso vai ser 26 fatorial dividido por 26 menos 3 fatorial. Então, isso vai dar 26 fatorial dividido por 23 fatorial. Tá? Então, abrindo o 26 até chegar no 23 fatorial, vai ficar 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23 fatorial dividido por 23 fatorial. Então, simplificando 23 fatorial com 23 fatorial, isso fica 26 vezes 25 vezes 24. Então, fazendo essa multiplicação aqui, eu vou fazer na calculadora para agilizar, 26 vezes 25 vezes 24, vai dar 15.000, né, e 600 possibilidades de palavras com letras, né, diferentes. Então, resposta, né? A gente fez a conta, mas a gente tem que colocar a resposta. Então, a pergunta é: quantas palavras contendo 3 letras diferentes podem ser formadas pelo alfabeto de 26 letras? Então, poderá ser formadas 15.600 palavras de 3 letras diferentes. Quem fez chegou nessa resposta? Eu cheguei nessa resposta. Então é um arranjo sem repetição, né? Porque as letras têm que ser diferentes. Então, essa é a resposta. 15.600 palavras de 3 letras diferentes. Alguma dúvida? Para mim, tranquilo. Tá, então vamos para o próximo. O exercício 2. Quantos são os gabaritos possíveis de um teste de 10 questões de múltipla escolha com 5 alternativas por questão? Né? Então vamos analisar, né, uma questão. Né? Uma questão, né, eu tenho 5 alternativas diferentes. Ok? Então, o que acontece? Isso vai ser um arranjo de 5 tomado 1 a 1. Então, isso vai ficar 5 fatorial dividido por 5 menos 1 fatorial. Então, vai dar 5 fatorial sobre 4 fatorial. Então, vai dar 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial. Corta, corta. Dá 5. Então, uma questão, existem 5 possibilidades. Ok? Então, como eu estou com 10 questões, né, eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar o arranjo de 5 1 a 1 por ele mesmo 10 vezes. Então, vai ficar o arranjo de 5 tomados 1 a 1 elevado a 10. Então, isso vai ficar 5
elevado a 10. Eu lembro que a professora falou que esse tipo de valor aqui não precisava fazer o cálculo dele, né? Mas se a gente fizer o cálculo aí, deixa eu usar a calculadora aqui. Vai dar, né? 3, vai dar 9.765.625. Então, eu poderia ter 9.765.625 gabaritos, né, diferentes para esse teste de 10 questões com 5 questões de múltipla escolha, né? Então, resposta. Lá na prova, pessoal, se cair desse jeito, como ela disse que ela não quer saber em si o resultado, ela quer saber, né, como fala, se você consegue chegar, né, aplicar a teoria, né, então poderia deixar 5 elevado a 10, tá? Então, a resposta é, vamos responder de acordo com o comando dele. São possíveis 5 elevado a 10 gabaritos diferentes para esse teste. Marina, tu estava digitando, tu quer dizer alguma coisa, falar alguma coisa, pode falar. Eu fui falando e esperando tu digitar. Ah, sim. Então aqui a gente usou o princípio multiplicativo, tá, pessoal? Porque cada questão, tá? A resposta dela vai depender da outra, tá? Para montar o gabarito. Então, eu não somo as possibilidades, eu multiplico as possibilidades de cada questão. Então, por isso que ficou o arranjo de 5 tomados 1 a 1 elevado a 10, tá bom? Um arranjo com repetição. Seria bem uma repetição, né? Porque, apesar que tu fala que, né? É, é porque eu posso repetir, o gabarito pode ter todas as alternativas iguais, né? Mas eu prefiro levar mais para o lado do princípio multiplicativo, né? Da ideia de que cada questão depende da outra para formar o gabarito e que uma questão tem um arranjo simples para ser resolvido. Então, pelo princípio multiplicativo, ficaria, né, os 10 arranjos se multiplicando com o mesmo valor, né? Mas sim, partindo desse princípio, fica também a questão da repetição. Alguma dúvida nesse exercício? Para mim, não, Marcos. Pode tocar. Tá.
tá dando para enxergar legal aí. É que eu tô sem minha luminária aqui hoje, não sei se a claridade tá legal. Para mim tá legal, Tá sem legal? problema. Uhum. É porque eu coloco a luminária em cima da folha, aí ela contrapõe a sombra que faz da luz do teto nas minhas mãos, né? Aí fica melhor, mas é só por isso que eu Uhum. tô perguntando se tá dando para enxergar legal. Vamos lá, exercício 3. De quantos modos diferentes pode ser escolhidos um presidente e um secretário de um conselho que tem 12 membros? Né? Então vamos lá, vamos analisar a situação. Eu quero escolher, né, um presidente, né, e um secretário. Então são duas pessoas que vão ser escolhidas, né? Então vamos entender o comportamento disso. Né? Então eu tenho um presidente e um secretário. Né? Então, para escolher, né, o presidente, pode ser qualquer um dos 12 membros. E quem for escolhido como presidente, ele não pode ter o mesmo cargo, né, que um secretário. Né? Só que no conjunto das possibilidades, tá, a ordem importa. Por que a ordem importa? Porque o presidente, né, é diferente do cargo de secretário. Então isso vira um arranjo, né, de 12 pessoas tomadas 2 a 2. Então, isso vai ficar 12 fatorial dividido por 12 menos 2 fatorial. Então, isso vai dar 12 fatorial sobre 10 fatorial. Então, isso vai ficar 12 vezes 11 vezes 10 fatorial dividido por 10 fatorial. Simplifico o 10 fatorial, fica 12 vezes o 11. Então, isso vai ficar igual a 132 possibilidades aí de formar, né, uma dupla, né, de presidente e secretário para o conselho. Tá? Então, resposta: existem 132 maneiras de escolhermos um presidente e um secretário para este conselho. Alguma dúvida nesse exercício? Não, sem problema. Tá. Então, vamos lá para o exercício 4. O exercício 4, ele pergunta: de quantos modos 3 pessoas podem se sentar em 5 cadeiras em fila? Né? Então, exercício 4. Então, a gente usa o desenho, né, para entender o comportamento da coisa para depois fazer as contas. Né? Então, eu tenho 5 cadeiras
né, uma atrás da outra, né? E tenho 3 pessoas para sentar nela. Então, de acordo, né, com a posição que a pessoa senta, eu tenho uma configuração, né? Então, por exemplo, vou chamar de P1, P2 e P3. Se P1 senta aqui, P2 senta aqui e P3 senta aqui, e na outra configuração, só trocando de posição um dos dois aqui, vamos por P2, P1 e P3, isso já muda a configuração, ou seja, a ordem que essas pessoas sentam altera, né, a configuração, gera um novo modelo, né? Então isso quer dizer o quê? Que a ordem importa. Se a ordem importa, eu vou trabalhar com arranjo, né? Então isso vai se dar por um arranjo de 5 tomados 3 a 3. Então isso vai ficar 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. Então isso vai dar 5 fatorial sobre 2 fatorial. Então expandindo 5 vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Simplificando 2 fatorial com 2 fatorial, fica 5 vezes 4 vezes 3, que vai dar 60. Né? Então, existem 60, né, 60 modos diferentes para que essas três, de compor, né, essas cadeiras com 3 pessoas. Tá? Por que eu estou fazendo esses desenhos, pessoal? Porque quando a gente envolver combinação, tá, a gente precisa ter claro se a ordem importa ou não. E às vezes vai ter exercício que ele deixa essa dúvida, se a ordem, né, dos objetos que eu estou agrupando importa ou não. Tá? Tem vários exercícios de pegadinha mesmo, que tu tem que estar bem atento, né, para saber se a ordem está importando ou não. Então, às vezes é importante fazer os desenhos, porque os desenhos nos ajudam a entender o comportamento da coisa. Né? Então, a resposta fica, né? Existem 60 modos diferentes para 3 pessoas sentarem em 5 cadeiras em fila. Observe que fazer o desenho, tá, pessoal, para entender o comportamento da formação das coisas, não é a mesma coisa de eu criar todas as possibilidades, tá? Porque a professora deixou claro isso, que ela não vai aceitar na prova, né? Que a pessoa resolva o exercício criando todas as possibilidades possíveis para achar o resultado. Fazer esse desenho que eu estou fazendo é entender o comportamento só. Ele não faz parte da solução, tá? Ele é só um meio de eu entender como eu vou resolver o exercício. Tá bom? Tu pode fazer isso na prova, num rascunhozinho no canto, né? Mas o que importa é isso, é montar o cálculo e escrever, né, a resposta de acordo com a pergunta que ele fez. Alguma dúvida nesse exercício? Sem manifestação, vou seguir então. Então, como combinado, o exercício 5 fica como tarefa para vocês fazerem para a próxima tutoria. Tá? Eu vou resolver o 6. E o 6 vai dar mais ou menos uma luz aí de como resolver
parte do exercício 5, tá? Então, até quando acabar a tutoria, se vocês puderem postar no grupo de vocês aí, que o exercício 5 ficou para resolver, para vocês resolverem e mandarem lá no e-mail para eu corrigir e a gente discutir ele na próxima tutoria, tá? Então, vamos para o exercício 6. Quantos são os números naturais de 4 algarismos que possuem pelo menos 2 dígitos iguais? Né? Tu chegou a resolver esse exercício, né, Marina? Qual foi a ideia usada por você para resolver ele? Quiser falar por áudio, fica à vontade. Possibilidades. Não, tá tranquilo. E usando essa ideia, tu não conseguiu resolver o parte do exercício 5? Porque essa é a ideia. Tá, então depois tu vai tentar aí resolver o 5 usando essa ideia. Então vamos lá. Quantos são os números naturais de 4 dígitos que possuem pelo menos 2 dígitos, tá, iguais? Então eu vou trabalhar com números de 4 dígitos, né? 1, 2, 3 e 4. Né? Só que qual é a condição que o exercício impôs? Né? Ele impôs que esses números de 4 dígitos possuam, né, pelo menos 2 dígitos iguais. Né? Então, quando ele usa a palavra pelo menos, então o exercício diz o quê? Que ele pode ter números com 2 dígitos iguais, com 3 dígitos iguais e 4 dígitos iguais. Né? Então, ele está considerando todas essas possibilidades. Ok? Dessa maneira, ele está excluindo quem? Ele está excluindo aqueles que têm todos os dígitos diferentes. Né? Então, uma maneira de se fazer isso, né, é calcular a quantidade de números que podem ser formados com
4 dígitos, independente de ser diferente, ter repetição, tá? E subtrair desse número, né, o total de números formados por dígitos diferentes, né, que não se repetem, ok? Então, nessa metodologia, eu vou ter que fazer 2 cálculos aí, né? Então, vamos lá, são 2 casos, né? Primeiro caso, calcular o número total de números com 4 dígitos, né? Então, para eu calcular o número total de números de 4 dígitos, tá? Eu tenho que entender o seguinte, tá? Que no primeiro dígito aqui, ó, eu só tenho, né, 9 possibilidades. Por que 9? Porque apesar da gente Porque ter... não pode o zero. Porque não pode o zero, né? Então, vamos lá. Então, o que eu vou ter aqui, ó? No primeiro caso, eu tenho 9 possibilidades. No segundo dígito aqui, ó, eu vou ter quantas possibilidades? 9. 9 novamente. Ah, professor, mas por que 9? Porque eu não considerei o zero no primeiro, então eu posso considerar ele no segundo dígito. Então, no segundo dígito, eu vou eliminar o cara que eu usei aqui e vou incluir o zero. Então, eliminando o cara que eu usei aqui, vira 8, com o zero vira 9 novamente. Né? No próximo número, quantas possibilidades eu tenho? 8. 8. Por quê? Porque eu tenho que eliminar o cara que eu usei aqui no primeiro e o cara que eu usei aqui no segundo. Na próxima, eu tenho 7. 7. Por que 7? Porque eu elimino, né, dos 10 algarismos possíveis, eu elimino o que eu usei no primeiro, no segundo e no terceiro dígito. Tá? Então, ah, não, calma aí. Desculpa, pessoal. Eu não estou fazendo com números diferentes, é o primeiro caso. Eu estou calculando total, eu confundi aqui. Foi mal. Vamos esquecer o que eu disse aqui, ó. Primeiro caso, calcular o número total de números com 4 dígitos, independente de repetição ou não, tá? Então, desculpa aí, tá? Então, vamos retomar o raciocínio aqui, ó. Eu estava já fazendo o segundo caso dentro do primeiro. Então, voltando aqui. Eu quero calcular o número total de números com 4 dígitos, independente de repetição ou não, né? Então, no primeiro caso, vai ser 9 possibilidades. Por que vai ser 9? Porque eu excluo 0. No segundo, né, eu posso repetir... 10. É isso, vai ser 10. Eu posso repetir o cara que eu usei, tá, no primeiro, e além disso eu posso incluir o 0. Então, vira 10 possibilidades. 0. No terceiro dígito, né, eu posso colocar qualquer algarismo. Então, como são 10 algarismos, 10 de novo. E no último aqui, como posso usar 10 algarismos também, então eu vou ficar com 10 também, tá? Então, nesse caso aqui, né, eu vou multiplicar essas possibilidades. Então, os 3 dígitos aqui, ó, é um arranjo com repetição. E o primeiro aqui, eu excluo, né, a possibilidade do zero. Então, vai ficar 10 ao cubo vezes 9. Então, 10 ao cubo vezes 9 vai dar 1000 vezes 9. Então, vai ter 9.000 possibilidades. Né? Eu não lembro qual foi a anotação que ela usou para arranjo de repetição aqui. Deixa eu olhar aqui no livro. 9.000 possibilidades. 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 9.000 possibil
é AR, né? É AR de 10 elementos, 10, né, possibilidades, vezes um arranjo de 9 tomado 1 a 1. Né? Então fica 10 ao cubo vezes o 9. Tá? Então, existem 9.000 números com 4 dígitos. Agora o segundo caso. O segundo caso, eu vou calcular o número total de números com 4 dígitos. Agora, vou até escrever aqui, ó, 100 repetições. Então, eu quero fazer esse cálculo. Vou calcular quantos números de 4 dígitos eu posso ter 100 repetições. Né? Vou pegar uma outra cor aqui para destacar. Ver se o azul está funcionando. Então, vamos lá. Então, levando nesse princípio, né, eu tenho 4 dígitos. Né? Então, o primeiro dígito aqui, eu tenho 9 possibilidades, né, porque eu excluo 0. No segundo, eu incluo o 0, mas excluo o cara que eu usei no primeiro dígito, então volta a ter 9. No terceiro, eu excluo os 2 caras que eu usei nos 2 primeiros, então passa a ter 8. E no último dígito, passa a ter 7. Né? Então isso aqui vira o quê? Um arranjo, né, simples de... Aqui começou pelo 9, então de 9 tomados 3 a 3 vezes um arranjo simples de 9 tomado 1 a 1. Então, multiplicando isso tudo, vai dar um total, né, de 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7, de 4.536. Né? Então, total de números de 4 dígitos sem repetições é 4.536. Então, o terceiro passo vai ser o quê? O terceiro passo, né, é eu pegar a quantidade total de números de 4 dígitos e subtrair desse total a quantidade de números com dígitos diferentes. Então, terceiro passo, fazer a diferença do número total de números com 4 dígitos e o número total de números com 4 dígitos sem repetições. Então isso vai ficar 9.000 menos
4.536. Isso vai dar um total de 4.464 possibilidades. Né? Então, qual é a resposta? Existem 4.464 números de 4 dígitos com pelo menos 2 dígitos ele usa repetidos ou iguais? 2 dígitos iguais. Uma consequência legal desse exercício, tá? Que daria para aumentar um pouquinho o nível de dificuldade dele, tá? Seria 2 dígitos iguais consecutivos, por exemplo. Tá? Porque aqui a gente está colocando 2 dígitos iguais, então ele pode repetir em qualquer posição. Mas e quantos seriam os números, quantos seriam os valores, por exemplo, né, de números de 4 dígitos com pelo menos 2 dígitos iguais consecutivos? Né? Tipo assim, o primeiro e o segundo iguais, depois o segundo e o terceiro, né? Seria uma outra possibilidade de exercício. Então, pode ver que o mesmo exercício ele te dá ideias de poder dificultar ou aprimorar o exercício. Né? Depois tentem fazer aí como exercício, anota aí, ó. Quanto seriam as possibilidades, né, para 2 dígitos consecutivos? Seria um exercício bacana para treinar aí. Ficou com alguma dúvida nesse exercício? Para mim, de boa, Marcos. Boa. Eu estou escrevendo bastante para justamente quem for estudar depois, né, entender melhor. Não ficar só falando, mas escrevendo também a ideia de como resolver. Então, essa ideia do exercício 6, tá, é mais ou menos parecida com a ideia que vocês vão usar para resolver o exercício 5, tá? Então, depois tentem aí maturar a ideia para o exercício 5 e resolver o exercício 5. Exercício 7. Exercício 7. Na banca, há 5 exemplares iguais de revistas. A. 6 exemplares iguais de revistas B. E 10 exemplares iguais de revista
C. Quantas coleções não vazias, né, de revistas dessa banca é possível formar? Tu chegou a fazer o 7, Marina? Só fazer um teste aqui rapidinho, porque eu acho que esse exercício está na posição errada da lista. Posição de... não tá não, ele é princípio multiplicativo. E bateu o teu resultado com o gabarito? Tá. Então vamos lá. O exercício 7. Então o exercício 7, ele diz que tem 5 revistas do tipo A, 6 revistas do tipo B e 10 revistas do tipo C, né? Então ele pergunta quantas coleções não vazias, né, de revistas dessa banca é possível formar, tá? Então o que que acontece? Tá? Acontece o seguinte, que significa essa coleção não vazia? A coleção não vazia seria a coleção com 0 revistas, tá? Ou seja, a coleção ela pode ter uma revista, 2 revistas ou 3 revistas, tá? O que eu tenho que desconsiderar no cálculo, né? Eu tenho que desconsiderar, né, o fato de ter 0 revistas. Então vamos lá, eu quero compor, tá, a coleção com 3 revistas. Do tipo A, vou ter quantas possibilidades? É 6, né? Vou ter 6. Por que que eu vou ter 6? Porque eu posso ter ou não uma revista do tipo A na coleção, né? Então, apesar de ter 5 revistas, eu tenho que considerar a possibilidade vazia de ser 0, né? Então, a do tipo A tem 6 possibilidades. Porque ela pode não estar na coleção. A do tipo B, como tem 6 revistas, eu vou considerar também a possibilidade dela não estar. Então, isso vai me dar 7 7. possibilidades. E na C,
eu tenho 10 revistas, 10 exemplares, mas eu tenho que considerar a possibilidade de ela não entrar. Então, são 11 possibilidades. Então, para a primeira revista aqui, né, do tipo A, B e C, para o tipo A eu vou ter 6 possibilidades, para o tipo B eu vou ter 7 possibilidades e para o tipo C eu vou ter 10 possibilidades. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encarar cada possibilidade aqui como sendo, tá, um evento independente, né? Então, se eu for escrever isso, não é um arranjo de repetição, né, nesse caso, porque são eventos independentes, eu posso escrever cada evento como sendo um arranjo. Então, ficaria o arranjo de 6 tomados 1 a 1, vezes o arranjo de 7 tomado 1 a 1, vezes o arranjo de 10 tomado 1 a 1. Então, isso ficaria 6 vezes 7 vezes 10. Então, fazendo, né, essa conta aí. Dá 420. Isso. Vezes 10 não, desculpa, aqui é 11. Me foi mal. É 11. Corrigindo aqui, é 11. Então, o pessoal que está assistindo a aula depois 422. aí, possibilidades na letra C, é 11. Eu falei 10, mas é 11 porque eu li 10 em cima aqui. Então, é 11 possibilidades para C, então fica arranjo de 11 tomado 1 a 1, que vai dar 11. Né? Então, vezes 7 vezes 11, vai dar 462 possibilidades. Só que nessas 462 possibilidades, eu tenho que lembrar aqui, ó, da coleção vazia, né? De não ter nenhuma revista na coleção, tá? Então, excluindo a possibilidade da coleção vazia, temos que 462 menos 1 vai dar 461. Então, existem 461 maneiras de eu formar uma coleção com essas 3 revistas. Né? Então, resposta: existem 461 maneiras de formar uma coleção com estas revistas. Deixa eu fazer uma perguntinha. Vocês ainda estão sem tutor de geometria? Não, Marcos. Ah, não? Já. Já temos tutora. E ele colocou um dia específico ou tá 2 dias a tutoria dele? Como que ficou? Ficou os mesmos dias que nós já tínhamos. Ah, tá bom. Quarta e quinta. Ah, tá bom. Se ele tivesse ajustado tudo num dia só, eu ia ver a possibilidade também de trocar ou para quarta ou para quinta, que é um dia que eu tenho menos aulas no presencial aqui, para não ficar tão maçante, que hoje eu estou sentindo que eu estou falhando várias vezes aqui no raciocínio. Oi, Marcos. Oi. Mas pode conversar com ela. Às vezes para ela também seja melhor mudar algum dia. Eu Então, esqueci o nome dela. Então, tipo A assim, Luísa. eu nem sei quem ela é porque entrou agora, né? Não tem, a gente não, apesar da gente ser tutor, eu né? acho que ela é, Pode falar. acho que ela é esposa do Paulinho. Eu não sei quem é. Mas, tipo assim, se na próxima tutoria vocês conversarem com ela e ela topar, não tem problema nenhum a gente mudar o dia da semana, tá? Porque a princípio eu tinha colocado, acho que na quinta, não era?
Ou quarta? Que você Lembro. pediu pra mudar. Acho que é da quarta, né? que eu tô Pedi colocando. foi na quarta, isso, justamente. Aí Foi na como a outra quarta, professora mas daí colocou como a quarta e gente quinta, tinha. eu tive que mudar, né? Isso, Não, isso, mas aí justamente. vocês veem Foi isso. com ela se tem possibilidade de mudar, se tiver Uhum. na próxima Não, a aula, gente conversa com ela. tá? A gente conversa com ela. Para você seria melhor então na quarta ou na quinta, é isso? Isso, porque aí eu tenho menos aula Tá, no presencial, fica menos cansativo, sabe? beleza. Uhum. Amanhã nós já falamos com ela. Ah, tranquilo É. então. Aí na semana que se ela topar, na semana que vem a gente ajusta direitinho aí. Uhum. Vocês me É, a avisam Luísa é e de boa, Luísa. então tá bom. Então vocês vêm com ela aí, porque hoje eu tô falhando, eu tô já segundo exercício que eu falho aqui no raciocínio. Vamos lá para o exercício 8. Então, o exercício 8 diz: quantos números diferentes podem ser formados multiplicando alguns ou todos, né, números 1, 5, 6, 7, 7, 9, 9, 9. Tu falou que não consegui, não tem, travou aí, né, Marina, nesse exercício, né? Marina 8. Ela deu permutação na última aula? Não lembro, eu tô... Ela chegou da permutação na última aula? Ela deu, né? Deu, Deu né? permutação, deixa eu ver aqui. Acho que Parece esse que ela deu. exercício ele se encaixa mais em permutação. Deixa eu olhar ele aqui. Podem ser formados multiplicando alguns. Deu sim, Marcos. É Deu permutação. permutação É só simples que no e. livro ele não entra no. Esse exercício acho que ele não entra em permutação, só arranjo. Deixa eu lá ver no livro. Mas. Ela deu simples e com elementos repetidos. A permutação. Mas esse exercício aí tá no livro, ele tá na lista de arranjo. Ela deu exemplos de anagramas Sim. da permutação. Tá, vamos tentar resolver ele aí usando a ideia de arranjo, né? Já que tá no exercício de arranjo. Então, os números que a gente pode usar é o... Deixa eu ver se aqui tá horrível. Deixa eu
Então, no exercício 8, a gente pode usar o 1, o 5, o 6, o 7, 7, 2 vezes, e o 9, 3 vezes, né? Então, o que que diz o exercício? O exercício fala o seguinte: quantos números diferentes podem ser formados multiplicando alguns ou todos, né, números dados aí, 1, 5, 6, 2 vezes o 7 e 3 vezes, né, o 9, ok? Então, vamos olhar cada número, né, como sendo um evento independente, né? Porque eu vou multiplicar e a gente tem a sorte que a multiplicação, né, ela é comutativa, então a ordem da multiplicação dos números não altera o valor do produto, né? Então vamos lá. Como eu posso multiplicar um número, né, alguns números ou todos, né? Cada número ele pode aparecer na multiplicação ou não. Concordam? Uhum. Então vamos lá, ó. O 1, né? Ele tem duas possibilidades. Ou ele aparece na multiplicação, ou ele não aparece. Então tenho duas possibilidades. Então vou colocar aqui, ó, possibilidades. Né? Então o 1 tem duas possibilidades. O 5 tem quantas possibilidades de aparecer na multiplicação? Duas. Ou ele aparece ou não aparece. Uhum. O 6 tem quantas possibilidades de aparecer? Duas também. Ou Bem. ele aparece ou ele não aparece na multiplicação. O 7, quantas possibilidades ele tem de aparecer? Também 2. Não, ele tem 3. Porque ele pode não aparecer, As. né? Ou ele pode ser usado duas vezes. Porque eu tenho dois sets aqui. Possibilidade. Tá. Né? Eu posso multiplicar, né? Presta atenção, eu posso multiplicar alguns ou todos. Né? Então o 7 ele pode aparecer uma vez, duas, porque tem o 2 dele, ou nenhuma. Então são 3 possibilidades. São 3 possibilidades. Agora para o 9, quantas possibilidades eu tenho? O 9 ele pode aparecer 3 vezes ou nenhuma. Então são 4. 4. Tá? Então olhando como evento independente para cada número, né? Esse para o 1 vai ficar um arranjo de 2 tomado 1 a 1 vezes o arranjo para o 5 de 2 tomado 1 a 1, para o 6 vezes o arranjo de 2 tomado 1 a 1, para o 7 vai ser um arranjo, né? E aí, um arranjo de quanto? De 3 tomado de 2 a 2? Não, de 3 tomado 1 a 1. 1 a 1? Sim. Né? Porque eu vou escolher, né, o número, né? Ele tem 3 possibilidades, né? Então, qual é o arranjo que me permite ter 3 possibilidades? O arranjo de 3 tomados 1 a 1. Ou de 3 tomado a 3, né, também. Vai ficar 3 fatorial. Isso. Não, é o arranjo de 3 tomado 1 a 1. E o 9 vai ser vezes o arranjo de 4 tomado 1 a 1. De 4. 1 a 1. Tá? Então, isso vai ficar o quê? Eita. Tirei foi tudo aqui agora. A caneta falhou. A caneta aqui que falhou. Então, isso vai ficar igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Né? 4. Então, vai ficar os 3 primeiros 2 dá 8. 8 vezes 3, 24. Né? É isso, né? 3 vezes 8, 24. É. 24 vezes, né? 4. Vezes 4. Dá 96. Dá 96. Agora vamos lá, né?
esse exercício ele tem uma pegadinha. Qual foi a pegadinha aí? Tá certo tudo que eu fiz? Deixa eu ver aqui. Porque o resultado tem que dar 48. E por que aqui deu 96? Porque tem números distintos, né? Não. Tem números repetidos. Vamos lá. Porque até aqui, ó, a minha análise, ela tá ok. A questão da pegadinha é essa aqui, ó. Qual é a propriedade no 1 na multiplicação? Qual que é a propriedade do 1 na multiplicação? É neutro, né? Isso, a Marina postou aqui, eu não estava olhando o chat, eu estava olhando a câmera aqui. O 1 é neutro, né, na multiplicação. Então, se ele é neutro, ele não altera o valor do produto. Então, eu não preciso considerar esse caso aqui. Então, eu corto esse caso aqui, tá? Então, essa é a pegadinha do exercício. Eu fiz ele assim, para ver se vocês iam sacar isso, tá? Mas aqui, ó, o 1 ele não altera. Até aqui a análise está correta. Eu analisei as possibilidades para cada número. Só que na hora de eu calcular os arranjos, eu tenho que lembrar disso, que o 1 na multiplicação, né, ele não altera. Se fosse soma, eu ia considerar 1? Não. Ia, porque o 1 altera na soma, né? O 1 é neutro na soma. Se fosse uma soma, né, a soma dos números, em vez de multiplicação, aí o resultado 96 estaria correto. Porque o 1 vai alterar na soma, né? 2 mais 1 dá 3. 3. Né? É justamente. Então, esse exercício dá até para modificar. Tipo assim, na prova colocar como seria com a soma em vez da multiplicação. Então, a gente tem que tomar cuidado com as pegadinhas, tá? Porque por isso que eu não gosto dessa matéria, é por conta das pegadinhas, entendeu? Então, o 1, se eu não me atentar, eu vou resolver assim, de maneira, né, direta, e vou esquecer do 1 e vou errar o resultado. Então, nesse exercício aqui, pessoal, eu não considero o 1, porque o 1 é neutro na multiplicação, então ele não altera o valor do produto. Então, o arranjo dele aqui, ó, eu não vou considerar. Então, só vai ficar o arranjo do 5, o arranjo do 6, o arranjo do 7 e o arranjo do 9. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Então, 2 vezes 3 vezes 4, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 4 dá 48. 48. Porém, se no exercício pedisse a soma dos números, aí com a soma, 1 já não é mais neutro, com a adição, aí daria 96. Aí eu consideraria o arranjo do 1. Tá? O evento do 1 muda o resultado. Na multiplicação, o evento do 1 não muda o resultado. Tá bom? Então, qual é a resposta? Existem 48 resultados, ou vou colocar produto, né? Porque o produto é o resultado da multiplicação. Existem 48 produtos diferentes com a multiplicação de alguns ou todos os números indicados.
Aí esse exercício aqui, esse tipo de exercício, ele abre possibilidade para tu viajar nele e criar possibilidades, assim. Ah, que o produto de todos ou alguns dê tal valor, por exemplo. Né? Dá para modificar ele e deixar ele um pouco mais rebuscado, né? Mais complexo. Tá? Mas esse detalhe do 1 aí, para multiplicação, eu tenho que sempre lembrar. 1 é neutro na multiplicação, então 1 não vai alterar valor. Mas se fosse soma, que tivesse ali a operação de adição, aí ele faria diferença no resultado. Aí eu teria que considerar o arranjo dele. Tá bom? Alguma dúvida nesse exercício? Vocês conhecem a, a Orquestra Camerata, aqui de Santa Catarina? Eu não conheço, Marcos. Não. É uma orquestra que tem Não. aqui na Grande Florianópolis. E aqui onde eu moro, que é na Grande Florianópolis, que tem a cidade de Biguaçu, tá tendo a festa de aniversário de Biguaçu. E a abertura está sendo Hum. com eles com um show de orquestra em rock, né? Rock tocado por orquestra, né? Hum. E tá mó Oh, somzão, ó. legal. Eu moro do lado da Hum. festa aqui e tal. Que é aniversário de Biguaçu? Isso, esse final de semana é aniversário de Biguaçu. Aí eles chamam de Big Fest aqui. Aí Hum. terça, quarta, quinta, sexta, sábado. São 6 dias de festa, né? Aí a abertura tá com Pô, a camerata, o show deles de rock. câmera. Uhum. Eles têm várias, né, vários, como vamos dizer, vários, como fala? É, eles têm vários tipos de concerto, né? E um deles é o de rock, tá bom massa. Ah, infelizmente pra mim não dá pra ir, Marina, porque tenho 2 filhos pequenos e tá chuviscando aqui também, então esse tipo de evento já não me pertence mais. Então vamos pro exercício 9. Então o exercício 9 fala: um vagão de metrô tem 10 bancos individuais, sendo 5 de frente e 5 de costas. De 10 passageiros, 4 preferem sentar de frente e 3 preferem sentar de costas. E os demais não têm preferência. De quantos modos os passageiros podem sentar respeitando se as preferências? É um exercício legal esse aí, ó. Dá pra.
tá no lírico ali, bem legal. Então vamos lá, focando aqui. E aí, como que vocês pensariam em resolver, já que nenhum dos três resolveram, mas como você, dentro de todos os exercícios que a gente já resolveu aqui, como... Ah, mas esse eu fiz. Não entendi, Marina. Vamos lá. O exercício... Ah, tá. Ah, beleza, até semana que vem, Marina. O exercício, né, ele diz o seguinte, que um vagão de 10, com 10 bancos individuais, sendo 5 de frente e 5 de costas, tem 10 passageiros para sentar neles. 4 preferem sentar de frente e 3 preferem sentar de costas. E os demais, ou seja, 3 não tem preferência pelo assento, né? Então, a gente tem que resolver esse exercício, né, analisando os casos, né? Então, vamos lá. O primeiro caso, eu vou fazer escolhendo... É 8 ou 9 esse aqui? Então, esse primeiro caso, eu vou fazer escolhendo os assentos da frente, tá bom? Então, escolhendo os passageiros da frente, tá? Então, o que eu tenho na frente? Na frente eu tenho 5 lugares, tá? E 4 passageiros, tá? E aí, o arranjo é em relação de assentos passageiros ou passageiros assentos? O que vocês acham? É passageiros assentos, né? Isso, porque a preferência é deles, né? Então, é uma análise de passageiros com relação à quantidade de assentos, né? Então, vamos lá. Se a gente tem 5 assentos para 4 passageiros, né? Vamos lá. A primeira pessoa tem quantas possibilidades? Tem 5. Tem 5. A segunda pessoa, consequentemente, vai ter quantas? 4. 4 assentos. A terceira pessoa, 3. 3 assentos. E a quarta pessoa, Tem 2 assentos. 2 assentos. Né? Então, como que eu faço para escrever, né, essa quantidade de possibilidades em forma de arranjo? É 5 de 4 em 4. Isso? Vai ser 5 tomados 4 a 4. Né? Então, vai ser um 4 a 4. arranjo de 5 tomados 4 a 4. Eu tenho 5 assentos para 4 pessoas. Então, isso vai dar 5 fatorial sobre 5 menos 4 fatorial. Então, vai dar 5 fatorial sobre 1 fatorial, que dá 5 fatorial. Né? Então, 5 fatorial vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? Então, 5 vezes 4, 20, 60, 120. Então,
Para escolher os passageiros da frente, eu tenho 120 possibilidades. Tá? Agora, quem é o meu segundo caso? O segundo caso é escolher O sentar de costas. isso, os passageiros Querem sentar de costa. de costas. Né? Então, são 5 assentos para 3 passageiros. Né? Então, fazendo essa mesma análise aqui, para ficar claro para todo mundo, né? A primeira pessoa vai ter 5 assentos. A segunda pessoa vai ter 4 assentos. E a terceira pessoa vai ter 3 assentos. Né? Então, como que eu escrevo isso em forma de arranjo? É um arranjo de 5 tomados 3 a 3. Então, um arranjo de 5, 3 a 3. Então, fica 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. Então, isso vai ser igual a 5 fatorial sobre 2 fatorial. Então, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3, vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. Simplificando... Dá 10. Não, 10? Dá 10. Hã? Não é? Não, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, né? Vai dar 60 aqui. Então, no segundo caso, tem 60 maneiras dessas 3 pessoas escolherem, né, seus assentos de costas. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60, é. Tá? Justo. Então, deu 60. Agora, falta o último caso. O último caso é ver quantas possibilidades tem os demais passageiros, né? Então, se eu tenho 4 passageiros para frente, 3 de costas, de 10 sobram 3, né? Então, o terceiro caso, né, é escolhendo os passageiros sem preferência. Né? Então, quantos passageiros eu tenho? Tenho 3 passageiros. Quantos assentos sobraram? Foram 3, né? 3, né? Uhum. Então, são 3, um de frente, né? E 2 de costas. Isso vai importar na hora de eu fazer o arranjo? Não. E tanto faz, né? Porque tanto faz, né? Como ele não tem preferência. Justamente. Então, vamos lá. Então, eu tenho 3 assentos para 3 passageiros. Então, a primeira pessoa, ela vai ter 3 assentos para escolher. Estou escrevendo direito a palavra aqui. Assentos é bancos. A segunda pessoa vai ter 2. E a terceira pessoa vai ter uma possibilidade. Né? Então, esse 3, 2, 1 é um 3 fatorial. Então, vai ser um arranjo de 3, né? Tomada a quanto? 3 a 3? 3 a 3, né? Uhum.
Então vai ficar 3 fatorial sobre 3 menos 3 fatorial. Fica 3 fatorial sobre 0 fatorial. 0 fatorial por definição é 1. Então vai ficar 3 fatorial. Isso aqui até pôr a setinha aqui, vai dar 1. Então 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então, nessa última aí, eu tenho 6 possibilidades, né, diferentes para esses, né, para esses 3 passageiros que restaram. Tá? Agora, a gente tem que observar o quê? Que cada caso que a gente resolveu é um evento independente. Tá? Eventos independentes, a gente multiplica eles. Ok? Ok. Então, eventos independentes, a gente multiplica eles. Então, assim, temos 120 vezes 60 vezes 6 vai dar, usando a calculadora aqui rapidinho, 120 vezes 60 vezes 6, né? Vamos ter 43.200 possibilidades, né, de desses passageiros sentarem, né? Então, resposta... Meu Deus, eu estou com uma força aqui muito bruta. Tampinha aqui, tá? Então, resposta... Existem 43.200 maneiras desses 10 passageiros escolherem seus bancos. Né? Então é um exercício, né, que ele não é difícil, né, mas eu tenho que analisar cada situação. Então ele é extenso, mas ele não é difícil. Então primeiro eu analisei, achei as possibilidades dos ocupantes dos assentos da frente, dos assentos de trás e depois dos que não têm preferência, né, com o restante dos assentos. Então, dessa maneira, chegamos aí em 43.200 maneiras distintas desse povo sentar. Agora vamos para o exercício 10 para fechar a aula de hoje. Então, o exercício 10 ele fala: fichas podem ser azuis, vermelhas ou amarelas, circulares, retangulares ou triangulares, finas ou grossas, né? Quantos tipos de fichas existem? Então vamos lá. O que eu tenho que prestar atenção, né? Que eu tenho as fichas caracterizadas por cores, né? Formas e espessuras. Então são 3, né, tipos, né, de folha. Então, vamos lá, exercício 10.
As fichas são caracterizadas por cores, forma e espessura. Então vamos lá. Quantas cores eu tenho diferentes? Azul, vermelha ou amarela? Então são 3 possibilidades. Forma. Pode ser circular, retangular ou triangular. Então são 3 possibilidades. 3. E espessura. Finas ou grossas. 2 possibilidades. 2 possibilidades. Então, olhando cada característica como um evento independente, para cor eu vou ter um arranjo de 3 tomado 1 a 1, ou seja, eu vou escolher, né, uma das cores dentre 3. Na forma eu vou escolher uma forma dentre 3 e na espessura eu vou escolher uma espessura dentre 2 possibilidades. Então, olhando isso como eventos independentes, vai ser o arranjo de 3, 1 vezes o arranjo de 3, 1 vezes o arranjo de 2, 1. Então, isso vai ficar 3 vezes 3 vezes 2. Então, 3 vezes 6, 9 vezes 2, 18. Então, 18. Isso. Então, quantos tipos de fichas existem? Né? Existem 18 tipos de fichas. Alguma dúvida? Não, essa foi de boa. Essa aí foi tranquilo, foi para baixar aí a ansiedade, a adrenalina. E Aquela e pouco. então é isso, pessoal. Espero que vocês aí, obrigado aí por terem comparecido, né? Nós que agradecemos, Marcos. Aí no próximo encontro eu espero que vocês mandem aí o exercício 5, né? Que é um exercício. Eu acho que o 5 ele é o mais complexo da lista, sabe? Porque são detalhes que tem que prestar atenção para poder escrever ele, né? Façam o desenho e tal para entender o comportamento de cada item ali, né? Que ajuda bastante, tá? E me mandem lá no e-mail lá que eu criei lá da tutoria, que aí eu vou olhar e no próximo encontro a gente faz a correção junto. Eu explico o que cada um errou, tá? Beleza? Lembrando que essa lista possivelmente será a tarefa, né? Eu não lembro, ela falou que vai ser a tarefa? Pode ser? É bem possível que seja. Ela ainda não resolve, mas é bem possível. Entendi. Se for a lista, já tá encaminhada aí, né? Já está encaminhado. A galera Muito ganhou bom. aí um belo dessa lista aí de graça. Mas Certeza. beleza, então. Bom descanso aí pra vocês. Falou, Marco. Aí, Nivaldo, tu vê Boa lá com a noite. professora se ela tiver interesse em trocar. Tá, eu vou conversar Tá. com ela amanhã, eu e o Anderson. Tá, Estamos se ela aqui, tiver vamos interesse em conversaremos com ela. trocar, aí fica melhor pra mim, porque aí eu tenho menos aula no presencial e não fica tão desgastante. Tá bom? Beleza. Obrigado, boa noite aí, Marcos. Boa noite, Anderson. Boa noite, descanso e Marcos. bom fim. Boa Vai noite, trabalhar a noite Nivaldo. toda? Boa noite. Não, agora já estou encerrando. Então, bom descanso Valeu. aí. Depois eu vou Boa assistir fé. novamente a aula. Tá bom, então. Boa fé. Eu tenho psicologia ainda para fazer, Nivaldo. Boa noite. Tem até meia-noite, hein? Isso. Valeu. Então, Tchau. bom estudo Valeu, aí. boa Até noite. mais. Abraço. Boa festa aí, Marcos. Valeu.